Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão nós vamos falar sobre força e firmeza. Duas palavras aí que são bastante eh, mal interpretadas, vamos dizer assim, né, entre as pessoas. Então eu vou observando através dos atendimentos, da conversa que eu tenho com as pessoas, dentro da minha vida, na vida delas também, e aí eu vou percebendo isso. E na medida que a gente coloca esses termos, eu sempre vou trazendo ali, né, a raiz das palavras e algumas das reflexões. Por quê? Porque a pessoa ela não entende o real sentido daquilo. Ela aprendeu, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Talvez eu grave até um áudio para falar disso, acerca do que é a nossa essência, do que a gente aprendeu. Acho que eu já até devo ter falado aí no meio desse caminho, de tanta coisa que já foi gravado. Mas a gente precisa tomar cuidado com o que a gente aprende e com o que realmente é. Então a coisa ela acontece de uma forma aqui, né, o sentido real da coisa, e aquilo que a gente fantasia, aquilo que a gente imagina que é aquilo que foi aprendido, mas muitas vezes isso é um teste, isso é uma experiência, né? Eu aprendi isso, ó, isso é assim, né? Mas é a experiência daquilo. Por isso que muitas coisas as pessoas seguem na vida, protocolos, né, sociais, religiosos, de moral, né, assim que é certo, assim que é errado, sem ao menos ter experimentado aquilo. Saber o real sentido daquilo. Aquilo foi imposto, foi colocado para você. E você entendeu como é uma verdade absoluta, sem ao menos fazer um teste, porque não podia, não dá. E ali a gente vai criando esses conceitos na vida e vai aprendendo dessa forma. Assim é a força e assim é a firmeza também. Você precisa ser forte, você precisa isso, você precisa aquilo, mas ninguém te explicou o que é a força, o que fazer com essa força, né? De que forma essa força vem. E ali a gente faz o uso desregrado da coisa, tanto para um lado positivo como para um lado negativo. Então vamos para aqueles nossos exemplos práticos, né, do dia a dia corriqueiros, que eu acho que fica muito mais fácil para que a gente entenda. Então a força é o seu poder. A força é o movimento, é a atração, né? Não é atração, é tração, de tracionar, de colocar, ó, ligou o 4x4, foi lá. Essa força, o que acontece? Ela é dentro da gente, a gente tem. E não existe nenhum ser humano na face da Terra, né? Nenhum ser vivo que não tenha força. A força é nossa, inata, faz parte da nossa Constituição. Porém, não sabemos utilizá-las, como muitas coisas que nós temos aqui ao nosso favor e a gente não usa. Então, usar a força é muito legal. Eu observo muitas vezes as pessoas usando a força num sentido contrário. Então, ela bloqueia a vida dela, ela bloqueia coisas. Ah, então você está dizendo que a minha falta de dinheiro é a minha força que eu bloqueei? É. A minha falta de sensualidade? É. Tudo isso aí é teu. E você usou a tua força, você pôs uma força muito grande para bloquear aquilo. Quando a gente faz o processo aqui de desbloquear, a pessoa localiza e fala, tá, tira isso daqui agora, pum, ela sente aquela, fala, nossa, sentiu um calor, sentiu uma coisa. É, você sentiu a tua força de volta. A maioria, olha, se eu não disse, ó, sou capaz até de falar que todos os problemas que você identifica como problemas na tua vida é porque você bloqueou com a tua força. Você segurou, você travou com a tua força. Então, quando você fala assim, nossa, é muito difícil, eu não consigo, não é que é muito difícil. Você pôs a tua força para combater aquilo. Pode olhar. Uma forma que a gente tem de libertar toda essa força que nós temos é o ódio. Quando a pessoa está no ódio, né? Virada no saci, como a gente fala. Então a coisa quer dizer, aquilo vem e ela vai. Só que aí, se ela não utilizar bem, eu trabalho muito com o ódio, porque eu acho que o ódio é legal. Essas sensações, né, nossas aqui que vem de baixo, esse poder nosso. Se você está meio desequilibrado, você faz besteira. Então você explode de uma vez e ali você arrasa quarteirões. E pessoas que não têm nada a ver com aquilo acabam, né, recebendo o estilhaço do que você fez.
Então, por isso que a gente precisa aprender a ter um controle. Eu vou usar esse ódio sim, essa raiva, mas essa raiva para eu poder me movimentar e realizar aquilo que eu quero. Tem hora que eu vou precisar colocar isso aqui fora, mas de uma forma controlada, sensata. Aí entra a alma, o conjunto de sensos. Eu tenho o bom senso para usar a minha raiva. Então a coisa ela não é difícil, ela parece ser difícil porque nós colocamos a nossa força que bloqueia. Um caso muito comum que eu observei é quando as pessoas têm alguém, né, que morreu, uma pessoa muito querida, muito próxima da pessoa, e ela depois passaram a falar assim: nossa, eu passei por aquilo, morreu lá minha mãe, meu pai, eu não sei de onde eu tirei forças para passar aquilo, meu filho, né? Morreu pai, mãe, filho, agora em pandemia, né, a coisa está acontecendo direto, vai por atacado a família, e a pessoa fala: não sei de onde eu tirei forças. Né? E aí ela começa, pô, foi a família, foi Deus, não sei o quê. É dela, aquilo vem. Então, quando ela solicita, até que inconscientemente, ela solicitou aquilo e aquilo veio. Aquilo aconteceu. Quando você solicita a tua força, ela vem. Sabe? Quem assistiu o desenho do He-Man, né? Quando ele esticava aquela espada e falava: eu tenho a força. Se você fala aquilo com propriedade para você, eu tenho a força, te arrepia inteiro. Você sente na hora a presença, a força. Uma música muitas vezes faz isso com você, né? Um filme, a música é tal, você pá, bate aquilo vem para você, né? Muito forte. Então tá ali dentro, é teu. Você fala que teve uma inspiração por causa da música de fora, mas está ali dentro. A coisa acontece, ela se manifesta dentro de você, então existe. Todo mundo, por isso que não existe coitadinho no mundo. E aí eu entro naquela história da caridade, então, ai, coitado, tem que fazer pro outro, pro outro, pro outro. Não, o outro ele pode ter algumas limitações, como todo mundo tem. Limitação é uma coisa, tá? Isso não faz coitado. Sem força jamais. Um bebê tem força, você sabe disso. O ser mais forte entre nós é o bebê. Na sua total fragilidade, ele tem força, ele domina uma família inteira. Então a gente precisa observar isso. Observar isso de uma forma mais clara, para que a gente possa usar a nossa força a nosso favor. Vira um leãozão ali. Então aprender a dominar. Então força é isso. É a minha realização, é eu ir atrás, é resolver, é fazer, é o movimento, tracionando tudo aquilo, fazer a coisa acontecer. Esse é o movimento, essa é a força que eu tenho de realizar as coisas, de criar as coisas. Eu posso. Quando eu falei aqui um tempo atrás, falei assim, ó, eu sei tudo. Então, você tá, ave, ninguém sabe tudo, não pode. Eu falei, eu não preciso saber que eu sei, mas a hora que a coisa vem, eu sei que eu vou resolver. Não tem abacaxi que eu não descasque nessa vida. Isso é força, isso é poder. Então, meu poder, minha força, em mim, na minha vida. Isso você não pode esquecer jamais. Não na vida do outro, que a gente tem essa mania de querer, né, pôr força. Ai, dá força pro fulano. Não vou dar força, a força é dele. Ele tem que descobrir a força que tá dentro dele. Não sou eu que tenho que dar. Se eu dou minha força para ele, eu fico sem força. Então a gente tem uns ditados, aí, umas coisas, umas frases feitas. Ah, vamos lá dar uma força. Não, vou dar nada. Entendeu? Não. Uma que nem pediu meu apoio. Se pedir, aí eu vou ver se eu posso e se eu tenho condições para fazer. Não é porque a pessoa está se lascando lá que eu tenho o quê. Então a gente precisa ficar esperto com isso. Que a gente vai nesse automático e se lasca o tempo todo. Então precisa começar a olhar para isso de uma maneira bem legal, bem tranquila. Ok. Firmeza, tá? Ser firme. Primeiro precisa entender, firmeza é a capacidade que a gente tem de se manter. De se manter em todos os sentidos, né? Emocionalmente, fisicamente, financeiramente, e manter a minha postura. Ser firme, você ter firmeza, é manter exatamente quem você é. Para isso você vai precisar saber quem você é, para você poder ter firmeza.
A firmeza ela também é uma força, né? Uma força que conecta a gente aqui, ó. Ela vem de baixo, assim, fica, deixa você alinhado, pega na coluna ali, firme. Se manter nos seus propósitos, se manter no que você acredita, no que é para você. Lembrar que acreditar aqui, gente, todo mundo acredita num monte de merda aí fora, um monte de besteira. Tô falando acreditar, crer em você, não é no externo. Então eu sou, sabe aquele é? Você fala é e tá ali dentro mesmo? É essa a capacidade. O mundo inteiro tá contra aquela tua ideia, mas lá dentro você sabe que é e que tem resultado, que tá fazendo. Então você tem a capacidade de se manter. Então isso é firmeza. Firmeza não é teimosia, tá? Sou firme no meu propósito, minha palavra não tem curva, falei, tá falado. Não é isso. A firmeza é a capacidade de se manter inabalável. A firmeza ela é inabalável. Um exemplo bem claro aqui, que acho que eu poderia dar só esse aqui para você, já vai ficar muito, muito claro para você. Você se liga nas coisas externas, você não tem firmeza. Ai, a pandemia, ai, tadinho morreram, ai, porque o governo, ai, porque a situação do país, ai, porque fulano, ai, porque o vizinho, você já não tem mais firmeza. Você abriu mão da firmeza. Por quê? Você viveu na periferia. Enquanto você vive na periferia, você não tem firmeza. Firmeza é o quê? O centro. Você veio para o centro, você tem firmeza. Você vai para a periferia, você fica sem firmeza, você fica fragilizado com o periférico, conquistar as margens da gente. Então a gente insiste, claro, né? Tem que explicar direitinho, senão o povo não entende. Você tem uma situação, né? Principalmente agora você tem uma pandemia, você tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que perderam parentes. Sim, existe isso aí fora. A coisa tá lá, mas não fui eu que pus a pandemia aí fora. Então não sou eu que vou retirar a pandemia daí. A pandemia ela veio para cada um individualmente. E se você olhar, cada um está encarando ela de uma forma. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que fazer a minha parte. O que me cabe dentro da pandemia é o meu papel aqui, a minha força, né, anterior, eu utilizo para poder ter a minha firmeza. Então eu vou fazer a minha parte. Espero que você faça a sua. Simplesmente assim. Porque não adianta eu fazer a minha parte e você não fazer a sua. Ah, mas aí eu te peguei. Adianta sim. Porque eu fazendo a minha parte, eu vou ficar bem. Você não fazendo a sua, você que se lasque. Porque você tem o livre-arbítrio. Você tem a mesma força que eu, você tem a mesma firmeza que eu e você tem as mesmas constituições que eu. Se eu tô bem e você tá ruim, é porque você é ruim. Simples assim, você precisa mudar atitudes, você precisa mudar conceitos, preconceitos, para que a tua vida ande tão bem quanto a minha. Não é uma questão de oportunidades. Lá atrás a canção já dizia, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A gente espera muito das pessoas, a gente espera muito do mundo, mas a gente não pergunta o que o mundo espera da gente. A gente sempre quer receber, mas a gente nunca quer dar. A gente sempre quer ter vantagens em cima das coisas. E esse é o conceito que está precisando ser mudado e que vai ser mudado através desses rigores que estão sendo colocados aí para gente. Não é a primeira pandemia que o planeta sofre. Tivemos pandemias terríveis, até piores que essa. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas, ela tem o mesmo princípio que o Covid. Os sintomas são o mesmo que a Covid. É basicamente a mesma coisa se repetindo agora. Por quê? Porque as pessoas não estão sabendo usar a força e a firmeza delas. A força para ela se manter, para ela fazer as coisas dela, né? Para ela realizar. Se manter não, que se manter a firmeza, a força de realização das coisas. E a firmeza para se manter, se bancar em cima daquilo. Olha, eu banco o meu conhecimento. Eu banco o meu papel aqui dentro, como família, como sociedade.
Então eu entendo que o meu sucesso também é o teu sucesso. Eu entendo que eu não tenho que explorar você. Eu não tenho que explorar as pessoas, eu não tenho que levar vantagem das pessoas. Eu tenho que ter o que é meu. E o outro tem direito de ter o que é dele. Isso é firmeza. Nada muda, nada abala. Ave, mas você tem que? Eu não tenho que nada. Eu vou seguir os meus instintos, afinado com os meus bichos aqui, meu bichão interior, que a gente tanto conversa aqui, que são as forças anímicas de animal, né? De poder aqui dentro e realizar. Para mim, dentro da minha vida, não para eu levar vantagem. Eu não tenho que expor aí, nossa, eu sou um cara rico, nossa, eu sou um cara inteligente, não porque eu sou famoso, não porque eu tenho essa casona. Não são esses valores que a humanidade precisa trocar. A gente precisa trocar esses valores aqui, ó, das reflexões diárias todo dia. O meu sucesso é o teu sucesso. O que eu falo aqui para vocês, eu coloco dentro da minha vida. E dá certo. Então eu passo isso para vocês. E vocês procurem colocar da forma que vocês acharem melhor. Isso aqui não é uma cartilha que você tem que seguir um mapa do tesouro. Você precisa sentir o que está aí dentro. Então isso é firmeza de você olhar, sentir e realizar. Falar, não, entendi, fiz, coloquei, nada me abala. Muita gente liga para mim, me retorna e fala, poxa, Jorge, aquilo mudou, fez, nossa, eu tô tendo essa postura assim melhorou, me senti um alívio, pô, isso é legal. Isso é firmeza, misturado com a força, porque ela movimentou, ela fez o movimento, ela fez a transformação e hoje ela banca isso. Ela fala, não vem com essa conversinha que você não vai me convencer mais. Ela juntou a força e a firmeza e a vida dela melhora. A gente precisa começar a olhar para esse lado. A gente precisa começar a entender isso que eu chamo de leis, as leis da vida. Você entendeu as leis da vida? A coisa fica fácil. Lembra do ensinamento? Conhece a verdade, que a verdade te liberta? É isso. É você entender, você sair desse ritmo hipnótico que a gente entrou, como foi passado, como foi ensinado, como as coisas são, né? Ah, é assim a vida. Eu vejo as pessoas falarem isso. Ah, e a vida é assim, dá na cara. Não, a vida não é assim. As pessoas transformaram a vida assim. A vida é muito maior do que você imagina, que é todo dia levantar, trabalhar, ralar, né? Para conseguir as coisas, depois se divertir um pouquinho, sair, voltar. Não, a vida é muito além disso. Sensualidade, poder, né? É um poder aquilo. Por que muitos têm, não precisa fazer nada, e outros procuram ser? O que eu falo, o que é, o que não é, não é. Você precisa ter essa força dentro de você, essa atração, né? Colocar aquilo aqui dentro de você e falar, sim, eu sou, eu tenho a minha beleza, eu tenho o meu poder. E aí depois eu tenho a firmeza para manter aquilo. Mas aí não, aí vem a comparação, né? Não, mas o ator lá, aquele lá, o outro cara, o vizinho, não aquele cara do trabalho. Como é que você vai ter força e firmeza numa sensualidade ou numa sexualidade se você não acredita em você? Isso é pra gente, pra todo mundo. E é difícil, né, quando você vê, né, loirão dos olhos azul, né, bonitão lá na tua frente. Pois é, não tem. Mulherada é a mesma coisa, né? Ver a outra com aquele cabelão assim, bonita daquele jeito. Não dá, né? Que ódio, já quer fazer chapinha, já quer alisar, já quer fazer aquilo. Ela não se aceita. Então ela não tem força, porque ela perde a força quando ela olha e fala, ai, ela é mais do que eu. E ela não tem firmeza, porque ela quer mudar e se transformar para ficar parecida igual a outra. Ah, não, isso é a chave, a fórmula para o fracasso. Por quê? Porque ela está na periferia. Ela não está no centro dela. Porque quando a pessoa está no centro dela, que a outra chegou, ela já não tem comparação. Acabou. Então eu tenho minha força aqui, eu estou colocado, eu tenho a minha firmeza, pronto. Não tem ninguém mais nem menos. Está todo mundo igual e temos belezas diferentes. Ó, o outro é tão lindo quanto eu. Acabou, gente. Mas a cabecinha de frango vive na periferia, na comparação, no menos, o que faz? Pega a força dela mesma e joga para a periferia junto com ela, as margens. Então a própria força da pessoa tranca aquilo. E aí não tem macumbeiro nesse mundo, cartomante,
passe, centro, no ebó que você toma, que mude aquilo na tua vida. Por quê? Porque você colocou aquilo. Então é só você que tira. Por isso que a gente tenta resolver o problema do mundo e a gente não resolve o problema do mundo. Quando a gente fala no coletivo, né? Ó, coletividade, vamos todos juntos, né? A união faz a força, sim, mas é a força individual dentro do grupo. Se eu tiver que formar um grupo onde todo mundo fala, todo mundo dá opinião, todo mundo quer fazer e tudo, não dá certo. Você vê que vira bagunça. Então é a força individual de cada um dentro do grupo. Aquilo faz uma força. Se você pega um jogo de futebol, um esporte coletivo, onde um cara só quer fazer a diferença, ele não faz. Você vê que o camarada se destaca, nossa, é um craque, porque tem gente servindo ele. E claro, ali, dentro do conjunto, ele consegue desenvolver algumas habilidades dele que também faz ele destacar. Beleza, tem um talento ali. Mas esse talento só vem do coletivo. Se ele for sozinho, o talento dele não consegue resolver o problema. A gente está cansado de ver isso. Dentro das empresas acontece isso. E a gente não atentou. A gente fica só com a imagem do ídolo, né? Ai, o fulano, né? Olha o Messi, o Pelé. Uhum. Mas antes de vir esses caras, tem mais 11 atrás deles ali, né? Quer dizer, mais 10 no caso, do futebol. E muitos mais, né? Lá atrás, só em campo ali. Então não dá para fazer. O coletivo é muito importante, mas é a minha força dentro do coletivo. Será que você sabe pôr a tua força dentro do coletivo, chamado família, sociedade? Será que você consegue colocar a tua firmeza dentro desse coletivo? Esse que é o grande desafio. Tem comparações, tem o que o outro vai pensar, tem o que o outro vai dizer. Ah, eu não vou falar isso porque pega mal, não vou fazer assim porque pega mal. Ah, não vou pôr essa roupa porque agora eu sou uma mulher casada. Entendeu? Agora eu tenho que ser assim, tenho que ser assado. Você está vivendo na periferia. Você saiu do teu centro. Saiu do teu centro, você não tem força e você não tem firmeza. E aí a tua vida fica do jeito que tá. Então esse áudio aqui, pessoal, é para você refletir como todos os outros. Absorver, olhar, estudar bastante. A partir daqui fazer as tuas buscas. Começar a entender o real sentido da palavra força. Onde é que você está usando a força a teu favor e a força contra você? Onde é que você pôs toda a força para bloquear as coisas na tua vida? A maioria tem, e olha, não é só um não, são vários bloqueios com a própria força. Pessoas de um talento incrível e que a vida não vai. Ai, coitado, não existe coitado. Todo ser humano, todo ser vivo tem a sua força interior. Basta saber usar. Então a força está lá. Você precisa só descobrir o que você fez com ela. E a tua firmeza dentro desse todo também, que é a capacidade de você se manter em si, centrado, focado. Olha, esse tema acho que é bem legal, em mim, centro. Se eu estou na periferia, no periférico, me preocupando com as coisas que não são minhas, que não são responsabilidades minhas, coisas que eu assumi, é complicado. Você perde a tua firmeza. Um grande beijo a todos vocês, um bom, excelente estudo a todos e até o próximo áudio.